Mesmo com toda a perseguição política, mesmo com toda a perseguição midiática e jurídica, o Datafolha realizou uma pesquisa entre o dia 7 e 8 de abril de 2016 para descobrir como que está a preferência na eleição presidencial, aí, caso tivesse uma eleição presidencial no Brasil. E nessa eleição, Lula tem 21%, Marina tem 19%, Aécio 17%, diz pesquisa Datafolha. Então, primeiro a gente vai entender um pouco sobre isso aqui e vamos entender também o que isso significa na prática. Lembrando que o nosso canal Notícias Comentadas não tem censura, você pode publicar o que você quiser, mesmo você sendo haters. Então, não tem problema, a gente vai aprovar todos os comentários, fique à vontade. Em outro cenário, Marina tem 23%, Lula 22%, Alckmin 9%. Pesquisa foi feita entre 7 e 8 de abril, margem de erro de 2 pontos percentuais. Bom, aqui você nota que a notícia, publicada no dia 9 de abril de 2016, ela simplesmente se resume aqui a fatos. Tá? Pesquisa Datafolha divulgada nesse sábado, dia 9, pelo site do Jornal da Folha de São Paulo, mostra os percentuais de intenção de voto em 4 simulações da corrida presidencial. Então você vê o cenário 1 com Aécio Neves, cenário 2 com Geraldo Alckmin, cenário 3 com José Serra, cenário 4 com 3 candidatos tucanos. Parece uma pesquisa feita para o PSDB, né? Não sei se foram eles que encomendaram a pesquisa, mas parece que foi feita para que eles tenham uma base melhor, quem é o melhor candidato deles. Mas vamos lá. Com Aécio Neves, Lula teria 21%, o Aécio teria 17% e a Marina estaria aqui em segundo com 19%. Aí tem aqui Jair Bolsonaro com 8%, Ciro Gomes com 7%, 2% Luciana Genro e aqui o pessoal de baixo. Aqui no cenário 2 com Geraldo Alckmin, aí o PSDB diminuiria a quantidade que eles têm de 17% do Aécio Neves, cairia para 9%. E esse restante aqui, esses 8%, iriam ser distribuídos aqui por todos. Por exemplo, o Lula ganharia mais 1, a Marina ganharia 4. Esse cenário que eles acharam interessante é que a Marina sai aqui ela sai de 19 e vai para 23. Ela ganha 4. Né? O Ciro Gomes ganha também mais 1. O Bolsonaro fica na mesma. Né? E Luciana Genro também, o pessoal daqui de baixo não pega nada. Aí no outro cenário, do terceiro, José Serra. Aí o José Serra baixou de 17 para 11. Então o Lula pegou mais 1 novamente, a Marina pegou mais 3. O Bolsonaro diminuiu aqui, quer dizer, dá a impressão de que o eleitorado aqui do Bolsonaro migrou, 1% migrou aqui, foi distribuído aqui também entre os outros. Ciro Gomes 7, se mantém, né? E aí o outro cenário com os 3 candidatos, aí o negócio desaba de vez. Porque o Aécio Neves teria 12%, e daí o José Serra teria 5%, Geraldo Alckmin 5%. E Lula estaria em primeiro com 21%, e a Marina estaria aqui com 16%. Então vamos analisar um pouquinho. A primeira coisa que você vê é o seguinte, a Marina, se colocar os 3 tucanos aqui, mostra que esses aqui são realmente os eleitores de Marina, 16%. O restante que ela aparece aqui, por exemplo, 22%, é o eleitorado do PSDB que não quer votar no Lula e passa então para Marina, sendo ela a opção. Mas também não quer votar no Bolsonaro, né? E nem no Ciro Gomes. Tá? Essa é uma interpretação que a gente tira daqui. A outra coisa é que o eleitorado do PSDB está muito fragmentado, ele está muito frágil. É 5% José Serra, 5% Geraldo Alckmin e 12% Aécio Neves. Uma coisa interessante é que mesmo com todos os escândalos e presença em lista e tudo que é lista de corrupção, é que o Aécio Neves, dentre os 3 do PSDB aqui, continua na frente. Parece que o povo não quer ver, não quer entender que o Aécio Neves está envolvido em tudo que é processo de corrupção que existe. Todos os principais processos de corrupção no Brasil que você vê atualmente, o Aécio Neves está envolvido. E parece que o eleitorado dele não quer ouvir isso. Tá? Simplesmente se recusam a ouvir. Agora, o mais importante dessa pesquisa é o seguinte. O Lula, que vem sofrendo aí uma campanha midiática, principalmente aí pela Globo, aliás, liderada pela Globo, pela Veja, pela revista Exame, por toda a mídia, Folha de São Paulo,
né, vem sofrendo uma campanha midiática muito forte para detonar a imagem dele. Inclusive, muitos falam que o Lula já foi condenado, agora estão procurando algum crime para botar ele aí na cadeia, porque justamente é esse pavor que eles têm de esperar a eleição e o Lula ganhar a eleição e novamente o PT seguir aí governando o país. Então eles têm pavor disso muito grande, mas mesmo com toda essa campanha midiática, mesmo com vazamentos seletivos aí vindo do Sérgio Moro, dessa campanha que o Sérgio Moro faz contra o Lula, mesmo com todo esse aparato que foi criado para destruir a imagem do Lula, o Lula continua ali na frente mostrando que ele é muito mais forte do que a grande mídia esperava ou sonhava. Isso também, de certa forma, dá uma esperança para a gente, porque assim, essa grande mídia brasileira, ela pertence a 5 famílias que têm um interesse em comum, né? Então você vê que é difícil, por exemplo, a Folha de São Paulo não entra em guerra com a Globo, nem com a Veja, eles não entram em guerra entre si, eles estão sempre com a mesma opinião. Isso mostra o quê? Uma espécie de cartel midiático. Tá? Então, eles manipulam a opinião pública em todos os setores possíveis, televisão, né, revista, internet, eles manipulam tudo o máximo que ele pode. Só que agora, em 2016, em abril de 2016, a gente vê aí a exemplo do que aconteceu também nos países árabes, onde aconteceu o movimento da Primavera Árabe, que a internet, o Facebook, tem um peso muito grande também, subestimado inclusive por eles, né, na formação de opinião. Hoje nós temos uma liberdade, por exemplo, até o fato de eu estar falando aqui para você, mostra uma liberdade, né, que está vindo cada vez mais com o advento aí da internet. E isso é muito bom, porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão buscar, vão investigar mais sobre os candidatos, em vez de estar comprando opinião pronta, que é distribuída na mídia. A mídia só faz colocar opinião pronta. Ela pega um fato, interpreta do jeito que interessa a ela e vende isso para o povo. Tá? E quanto mais o tempo passa, o povo vai aprendendo a investigar mais. E quando investiga, aí a verdade vem à tona. Quando o povo começar a realmente investigar, e nós temos o verdadeiro exemplo e prática da democracia. Porque uma democracia sem jornalismo investigativo, sem neutralidade disso, é uma democracia corrompida, porque as pessoas que não têm muito acesso à informação, eles vão deixando se guiar pelo noticiário. E o noticiário é uma mera interpretação de alguém, tá, sobre um determinado fato. Por isso que o nosso canal aqui tem essa importância, notícia comentada, da gente analisar vários sites. Dito isso, vamos passar aqui para o próximo site, que é o site Infomoney. Aqui foi a Globo. Lembrando que eu vou colocar todos os links aí à disposição de vocês. Infomoney, publicado aqui no dia 9 de abril de 2016. Se a eleição fosse hoje, Lula e Marina estariam na frente, diz Datafolha. Tucanos despencam. No cenário de uma disputa entre Lula, Marina e o senador Aécio Neves, por exemplo, o petista tem 21%, ela possui 19% e o tucano 17%. Na pesquisa Datafolha divulgada nesse sábado pelo jornal Folha de São Paulo mostrou que se as eleições para a presidência da República fossem hoje, o ex-presidente Lula e a ex-senadora Marina Silva liderariam a corrida eleitoral, enquanto os tucanos Aécio Neves, Geraldo Alckmin e José Serra têm mostrado queda nas intenções de voto. É bastante interessante isso, pelo menos, já que os fanáticos aí do PSDB continuam, né? Mas pelo menos que isso teve uma queda. Porque os abusos, por exemplo, o escândalo da máfia da merenda que vem acontecendo em São Paulo com Geraldo Alckmin, o outro lá, o escândalo também, cartel lá no Paraná com Beto Richa, o Aécio Neves envolvido em vários escândalos, várias listas aí de corrupção, e mesmo assim o pessoal continuar votando nessas pessoas, né? Bom, vamos interpretar que ao menos teve uma queda. Em 3 dos 4 cenários eleitorais pesquisados, Lula e Marina estão empatados dentro da margem de erro em apenas 1 ponto de erro e em apenas um o petista lidera. Esse aqui é do jornal que eu vou colocar aí para vocês. Bom, Lula e Marina lideram corrida para 2018, tucanos despencam. Esse aqui é da Folha de São Paulo, foi publicado no dia 9 de abril. Então no cenário 1 é com Aécio e no cenário 2 é com Alckmin. E vocês veem aqui o seguinte, aqui são as últimas 4 pesquisas aqui
da Datafolha, né, pesquisa presidencial parecida com essa aqui. Então, aqui está o desempenho dos candidatos. E você está vendo aqui que, por exemplo, o Lula, que está aqui de vermelho, ele veio 20%, deu uma queda aqui em março, que foi quando começou aquela liberação de escândalos, aquele negócio todo, e vão pegar o Lula, e que o Lula é criminoso, aquela notícia que saía na internet e tudo. Então isso derrubou aqui 3 pontos aqui do Lula. Mas aí veio a reação, né, até mesmo da internet, de várias pessoas publicando e mostrando que não é bem assim e tal. E daí o Lula teve essa reação aqui, pulou para 21% aqui em abril. Tá? Outra coisa preocupante aqui é o candidato a ditador aí, o Bolsonaro, o candidato a Hitler do Brasil, Hitler brasileiro. Ele vem crescendo, né, nas pesquisas de opinião, de 4 passou para 6, 6 e 8. Né? O principal argumento das pessoas que vão votar no Bolsonaro é que ele não está em lista de corrupção. Apesar do irmão dele ter sido pego aí com corrupção, roubando dinheiro aí do setor público, ganhando 17 mil por mês sem nunca ter trabalhado, e só agora que foi exonerado, passou 3 anos ganhando isso, né, o irmão dele. Então isso aí parece que não afetou a imagem do Bolsonaro, né, e o principal argumento do povo é dizer que o Bolsonaro não foi pego em lista de corrupção. Mas assim, os maiores ditadores do mundo, os mais perversos, eles também não eram corruptos necessariamente. Não tem fama de, por exemplo, do Hitler ter roubado não sei o que do governo, nada público, não tem isso. O problema dos ditadores e desses moralistas, né, que querem dizer como é que o mundo é certo, por exemplo, o problema do ditador é que ele cresce, né, o poder, ele começa a falar grosso, e daí quando chega lá na frente ele começa a querer dar uma de Deus e determinar o que é certo e o que é errado, e aí ele começa a eliminar, na forma de assassinato mesmo, aquilo que ele acha errado. Então, assim, o Hitler achava que os judeus eram errados, então mata todo mundo. Fulano, você também não gostei muito de você, mata também. Então, o Bolsonaro tem essa coisa de achar que o problema de corrupção no Brasil é só dos petistas. Então, solução, será que seria a solução parecida? Matar o Movimento Sem Terra, matar as organizações sociais, os homossexuais. Então, é um grande candidato aí, digamos, a uma espécie de ditador no Brasil, ditadura de direita seria então. Uma coisa também que mostra que o Ciro Gomes cresceu um pouquinho também na pesquisa, e esperamos aí que o Ciro, que tem se manifestado um bom candidato, que ele vai crescer aí também, né? Mas aqui ele aparece atrás desses principais aqui cenários, inclusive atrás do Bolsonaro. Né? Aqui nesse segundo cenário com o Alckmin, aí o Lula aparece aqui atrás da Marina, com 22%, a Marina com 23%, praticamente empatados. Tá? Então é isso, pessoal. Para que vocês entendam mais sobre essa perseguição midiática aí em relação ao Lula, eu vou deixar aqui também o link para vocês do Diário do Centro do Mundo, Fracasso da Mídia em Exterminar Lula, fica claro no Datafolha, por Paulo Nogueira, postado em 9 de abril de 2016. Uma vez, numa conversa com o Zé Disseu, já nem sei lá exatamente por causa de que, ele disse o seguinte: os políticos têm pavor de 30 segundos no Jornal Nacional. Lembrei, eu falava do vigor florescente da mídia digital e Disseu retrucou com a força da mídia tradicional, mais especificamente a Globo. Aquela conversa me veio à cabeça ao ver o Datafolha de hoje. Lula nas últimas semanas sofreu massacres sucessivos do Jornal Nacional, que foram muitos, mas muito além dos 30 segundos citados por Disseu. E realmente foram. Fernando Moraes cronometrou 23 minutos num determinado dia. 23 minutos de ataque, pense. Era para Lula estar carbonizado. Apartamento, sítio, ações pirotécnicas da Polícia Federal, Lava Jato, grampos supostamente incriminadores em que conversas com Lula e Dilma foram interpretados pelos locutores do Jornal Nacional. Nada faltou. Tudo que eles gastaram, parece que eles investiram todo o poder de fogo deles em uma temporada só. Ao assassinato da reputação de Lula pela Globo se somou ainda o trabalho sujo de jornais e revistas como Veja, Época, Isto É, Folha, Estadão, Globo, para não falar de inúmeros colunistas patronais. A plutocracia jogou bombas atômicas em Lula, ou o que ele julgava serem bombas atômicas. Mas eis que Lula aparece na liderança das pesquisas de intenções de voto para 2018. E Aécio, tão poupado pela Globo, despenca rumo ao cemitério político. Moro, tão bajulado, aparece na rabeira. Isso quer dizer o seguinte: primeiro e acima de tudo, Lula é muito mais forte que a plutocracia sonhava.
A jararaca está aí. Sozinho, Lula comandou nas últimas semanas um formidável movimento popular de reação ao golpe que a direita imaginava ser coisa liquidada. E realmente foi. O poder do Lula é diretamente com o povo. Ele viaja e vai ali em contato direto com o povo, e aí ele consegue fazer o objetivo dele de esclarecimento aí no povo segundo as opiniões dele. Já a mídia, ela tem um ataque muito maciço, muito poderoso, só que mesmo assim, né, foram inventadas inúmeras coisas aí contra o Lula. Viagem, fuga para a Itália, e aquele barquinho lá de lata da esposa do Lula. Enfim, tanta coisa que foi criada aí na situação para colocar o Lula como ladrão, como traficante, sei lá o que mais. E isso parece que de uma maneira assim geral não tem dado certo. Eles vão ter que bolar outra estratégia para tirar o Lula da reta. E a estratégia que eles têm agora em mãos é tentar botar o Lula na cadeia. Como eu disse, já foi condenado, só falta achar um crime. E achar um crime tem sido uma coisa difícil. Então o Sérgio Moro agora foi investigar lá atrás no assassinato do prefeito Celso Daniel. Vamos ver se encontra alguma coisa lá para trás, sabe? Lá, quem sabe no tempo que o Lula chegou em São Paulo ainda, como retirante de Pernambuco. Eles estão cascaveando a vida do Lula. Então a Operação Lava Jato ela tem se manifestado uma verdadeira investigação na vida do Lula, só que assim, comendo pela beirada, como diz o outro. Então vão ali pesquisando. Por exemplo, a lista do Odebrecht foi abafada, ninguém fala nisso. Panama Papers, ninguém fala nisso, porque aparece o nome de gente que não interessa a investigação da Lava Jato, e mostra aí também o partidarismo do juiz Sérgio Moro. A gente vai estar acompanhando essas notícias, né, todos os sites de uma maneira independente, mostrando a opinião da direita e mostrando também a opinião da esquerda, tá, para que a gente forme ali uma opinião ali pelo meio. Um grande abraço e até a próxima notícia.